Estamos estudando as mensagens a respeito dos 3 inimigos do cristão e nós começamos em julho. Nós estamos vendo esse primeiro inimigo, que é o mundo. Nós vimos uma introdução a respeito disso e vimos a palavra mundo. A palavra mundo, o que significa nas Escrituras. Vimos que ela é usada para o local onde a gente vive, mas também o modo, o procedimento como as pessoas têm, também é chamado mundo nas Escrituras. Na última mensagem, no último estudo, nós vimos uma parábola, a parábola do Senhor e os servos, né? Vimos que o mundo é uma rede que nos prende. Vimos que nessa parábola nós vimos que o mundo é um campo fértil de aflições. Muitas vezes nós, como crentes, olhamos para a nossa própria vida ou para a vida de algumas pessoas. A gente estava comentando lá em casa esses dias e acha que aquela pessoa tem problema algum. Está sempre rindo, sempre feliz, ou mesmo não reclama. Ela tem uma casa boa, ela tem um carro bom, ela tem um emprego bom, e acha que aquela pessoa, por causa desses rótulos, não tem problemas. E na semana passada, o irmão Fábio, o pastor Fábio, lembrou do nosso irmão lá da Suíça, Norbert Lee, que a filha dele foi levar o neto dele, filho dela, para fazer um exame e ela não voltou do hospital porque foi internada e estava com problema sério. Ah, mas na Suíça? Como que alguém na Suíça pode ter um problema? Porque a gente ouve falar da Suíça, que é um país maravilhoso, lindo, sem problemas. Tudo que é de bom é da Suíça. Mas veja, não existe isso. Então, o mundo é um campo fértil para as aflições, mas nós podemos usar esse campo, foi isso que nós vimos, esse campo fértil para fazer a vontade de Deus. O quê? Pregar o Evangelho. Mostrar para esse mundo que existe um ser supremo, que não é que os problemas não vão aparecer, mas Ele vai estar do lado, confortando, consolando e até mesmo resolvendo alguns problemas, ou todos os problemas. Muitas vezes não é da maneira como a gente imagina, mas Deus vai estar resolvendo o problema. E nós vimos alguma coisa de uma outra, e vamos começar a ver, né, uma segunda parábola que se encontra em Mateus. Nós vimos uma segunda parábola que se encontra em Mateus 25. Nós vimos naquela oportunidade.
E eu gostaria de hoje ver o mundo fonte de ansiedade, distração e angústia. O mundo fonte de ansiedade, distração e angústia. Primeiro, o campo de aflições. E segundo, fonte de ansiedade e distração e angústia. Antes da gente continuar, eu gostaria de convidar aqueles que puderem curvar suas cabeças. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito a nós como igreja e individualmente como pessoas. Obrigado pela salvação que o Senhor nos dá em Cristo, e porque não é somente a salvação de um futuro tenebroso, mas é um relacionamento pessoal com o Deus vivo, com o Deus eterno, onde Ele cuida de nós, onde Ele nos ama e onde Ele providencia tudo que nós necessitamos para viver. Obrigado, Pai, porque podemos confiar em Ti, sabedores de que o Senhor cuidou do Teu povo e cuidará de nós também. Abençoa agora o estudo, a mensagem da Tua palavra nessa noite, que possa atingir os corações e saímos daqui enriquecidos com a Tua palavra, não com palavra de homens, mas com a palavra do Senhor. Abençoa agora a Tua palavra, abençoa que ela fale ao meu coração, em primeiro lugar, e ao coração de cada um aqui, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado. Se quiser ficar com ela. Não vai cair. Obrigado. Eu subi com ela, obrigado. Obrigado pelo carinho. Então, por ser a fonte que supre todas as necessidades da vida, o mundo material gera ansiedade. De onde você tira o seu alimento? Da terra. Tudo vem da terra. Você planta, você colhe e você come. Você nasce um animal, você alimenta ele, ele cresce, ele é abatido e você come a carne dele. O mundo material gera ansiedade. E nessa passagem de Lucas, o Senhor Jesus fala disso. Ainda que a vida seja mais preciosa do que o mundo inteiro, não é possível mantê-la aqui sem alimento, saúde física, casa, meios de locomoção e proteção. Ninguém vive de brisa. Ninguém vive. Todo mundo precisa ter o seu café da manhã, seu almoço, se possível um jantar, né? E algumas coisinhas a mais para comer, né? Porque o seu corpo vai gastar energia. E o mundo é que gera essa fonte para essa energia. Por ser a arena em que a humanidade experimenta sua dependência, o mundo suscita preocupação. E não é à toa que as pessoas estão preocupadas com a ecologia. Exageradamente, mas estão. Né? Por quê? Estava ouvindo uma análise de uma empresa, é um site que faz análise de agronegócios. E os estoques de trigo dos Estados Unidos dá para 92 dias. Nós temos 365 dias. Os estoques dão para 92 dias. Para aumentar para 93 dias, o mundo tem que produzir 27 milhões de toneladas. 27 milhões de toneladas por um dia. Não estou querendo trazer aqui o pânico
morrer. Mas é uma realidade. O mundo suscita preocupação. Fomos formados da terra, diz Gênesis 2,7. Se alguém achar, pode ler para a gente. Gênesis 2,7. Quem esteve aqui nos estudos de Gênesis, nós pudemos analisar com bastante minúcia isso. O Senhor Deus diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Fomos criados terrenos, do pó da terra. E a morte devolve o corpo ao chão do qual dependemos. Gênesis 3:19. O que diz? Diz assim: como com o suor do teu rosto comerás pão, até que voltes aonde? Ao solo. Dele fostes tomado, porque pó és, e ao pó voltará. Conhece alguém que não voltou ao pó? Eu não. Só o Senhor Jesus. Eu não conheço ninguém que não voltou ao pó. Então a morte é algo certo. Mas por sermos criados à imagem de Deus, não esperamos pacificamente a dissolução. Ou seja, não esperamos pacificamente a morte. Por quê? Porque como imagem de Deus, nós fomos feitos para viver eternamente, se não fosse o pecado. A morte é o inimigo final desta vida, diz Paulo, lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15. Portanto, queremos evitar o maior dos mistérios, custe o que custar. Isso é uma realidade, ninguém quer morrer. Já dizia o ditado: todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Instintivamente desejamos viver. Por quê? Porque nós fomos criados para viver. Daí a preocupação com o mundo, que tanto pode manter nossa existência como tirá-la. O mundo tanto pode manter nossa existência como tirá-la. Eu estava falando cedo, o pastor estava falando das catástrofes. Você pode estar andando aí, dá um vento. Mas um vento pode fazer? Pode. Semana passada, acho que foi em Piracicaba, que deu um vento de 85 km. Aqui nessa região tomou um caminhão. E se eu estivesse do lado do caminhão, com o meu carro? Aqui muitos não sabem, mas a Dom Pedro, hoje ela não tem mais, mas quando chegava ali na altura da Ceasa, um pouquinho para frente, tinha uma placa que não se vê comumente, mas cuidado com o vento lateral. É uma placa de aviso, de sinalização. Por quê? Porque depende da velocidade que você passa. Se você pegar o vento, ele te joga longe. Por quê? Porque o carro em alta velocidade perde peso e o vento joga. Imagina você. Então, um vento pode te matar. Então, o mundo nos mantém, mas também pode tirar a nossa vida. Muitos encaram o mundo como o tolo rico de que nós lemos nessa noite em Lucas 12, 16 a 21. Muitos encaram a vida como esse tolo rico. Caracteristicamente, Jesus incluiu a lição com uma parábola. Veja, essa parábola retrata um fazendeiro rico com uma boa colheita. Seus celeiros estavam tão cheios que não cabia mais nada. Não tinha lugar para guardar as últimas colheitas excepcionais que ele teve. As terras do fazendeiro deram um lucro extraordinário naquele momento. Diante do problema de superabundância, ele razoou, ou seja, ele pensou, ele raciocinou consigo mesmo e disse: estes grãos de que não preciso agora poderão servir na minha aposentadoria.
Não estou pregando contra a aposentadoria. Sou aposentado. Mas nós estamos falando uma outra coisa aqui. E o verso 18 e 19, o que eu vou fazer? Disse ele consigo. Ele disse: vou derrubar os meus celeiros. Resolveu, né? Fazer. Desmontar todos os seus celeiros e reconstruí-los maiores. Assim será solucionado o problema do armazenamento. E assim ele fez. Com bastante de tudo em reserva, pode descansar e desfrutar das suas riquezas, disse ele consigo. Antevê muitos anos de prazer. Errado? Não. Mas onde está o erro dele? Então, note as repetições de meu e minha, que indicam um egoísmo inveterado. Um egoísmo inveterado. O homem não se preocupa em usar sabiamente suas riquezas. Não é pecado ser rico, mas é pecado não usar sabiamente suas riquezas. Não está procurando ajudar outras pessoas. Nem sequer se interessa em ter uma vida mais rica e plena para si. Está interessado apenas na autossatisfação. Não está preocupado com nada, só está preocupado consigo mesmo. E o versículo 20, o Senhor Deus fala para ele: louco, nécio, diz Deus. A vida de um homem é muito mais incerta, na melhor das hipóteses, e ninguém tem a certeza de que viverá o número de anos que gostaria. Ninguém tem essa certeza. A coisa realmente tola era a confiança fácil daquele rico de que o futuro estava no seu próprio controle. Hoje cedo, quando a gente estava falando, eu não sei porquê, mas me veio na cabeça Sara. Quando se perguntou se o seu Deus é grande, me veio na cabeça Sara. Quando Sara e Abraão, Sarai e Abrão, foram comunicados por Deus assim: olha, vocês vão ter um filho. O que Sara fez? Eu sou velha, meu ventre é fechado, eu sou estéril. Como que eu vou ter um filho? E está aí o povo de Israel. Ninguém pode contar. Veja, ela não creu que Deus poderia fazer o que ele fez. E ela riu. E o pior de tudo, ela tomou o futuro nas suas próprias mãos. E quantos de nós fazemos isso? Não podemos fechar nossa boca, mas temos que falar o que Deus faria. Por quê? Porque eu não posso esperar que Deus faça. Eu tenho que falar, eu tenho que dizer. Mas temos que prestar atenção no que nós fazemos. Se confiamos em Deus, temos que confiar, como está escrito no cântico, na penúltima estrofe: sossega. Confiar naquele que é maior. Espero, entrego. Você espera, você entrega, você está deixando Deus agir, ou você quer fazer como Sara, que falou assim: não, eu já sei como eu vou fazer. Eu sou estéril, mas eu vou ajudar Deus. Ó Senhor, vou te ajudar, tá? Vou dar um empurrãozinho na tua vontade. E deu Agar, para que fosse cumprir em Agar a promessa de Deus. Quem disse que Deus queria isso? Quem falou para ela? Quem falou que Deus queria que ela fizesse isso e isso seria bom para ela?
para a humanidade ou para o plano de Deus. Nós muitas vezes pecamos em colocar a carroça na frente dos bois e muitas vezes abrimos nossa boca e falamos coisas que não deveríamos. Deus lhe disse: esta noite te pedirão a tua alma, falou para esse homem. Olha, você está achando que você vai se aposentar com isso que você está? Essa noite pedirão a tua alma. Essa noite Deus requer a tua alma. Os seus dias já estão passados, você não vai ter mais que essa noite. Tudo que você fez vai ficar aí. Você não vai desfrutar daquilo que você fez. A vida, o homem cuja vida é pendurada por um fio e que pode ser chamado a qualquer momento para prestar contas de si mesmo, é um tolo se depende das coisas materiais. Veja esse homem rico que se esforçou em preservar toda a produção para se manter feliz durante longos anos, quando não teria forças para cultivar suas terras. Mas Deus lhe chamou de tolo, nécio, louco, porque naquela mesma noite sua alma seria perdida. Quantas são as pessoas que diariamente confiam num futuro seguro e abastecido, sem dar a mínima atenção à insegurança da vida no mundo? Veja o que diz Tiago 4, de 13 a 17. Tiago 4, 13 a 17. Pode ler quem achar. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Veja, quem que pode dizer amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo? Que a vossa vida é como uma neblina que aparece e logo se dissipa. Acidentes, doenças, crimes, terremotos, relâmpagos, guerra, seca, enchentes, além de muitas outras pragas, ameaçam a vida precária do homem. Estava vendo hoje uma reportagem, até falei para a Adriana e a dona Cida, que a gente estava assistindo, aqui em Varginha, não sei se algum irmão viu, 25 bandidos estavam fortemente armados para roubar bancos. Tinham até uma arma que derruba avião, .50. Não vão mais ter nenhuma oportunidade de olhar para o banco. Veja, com certeza tinham, não estou desculpando, estou dizendo o seguinte, com toda alegria, porque iam lá, iam fazer um negócio grande, pegar muito dinheiro. Onde estão agora? Quantos lá no Rio de Janeiro morreram por bala perdida que foi achada, né? Alguém achou uma bala. Todos esses eventos, terremotos, crimes, doenças, acidentes, eventos inesperados ocorrem no mundo, inculcando insegurança diante da incapacidade dos homens de controlarem o mundo que nos serve como mãe ou como um inimigo assassino caprichoso. Eu não sei se os irmãos lembram quando passou aqui
no São Quirino, pegou a parte do shopping ali, perto do Shopping Galeria, aquela micro explosão. Agora aconteceu também em outro lugar, não me lembro onde foi. Irmãos, se tivesse alguém na rua, ou no caminho disso, não estaria para contar. Um vaso desse tamanho que foi jogado longe, metros longe, por causa do vento. A vida no mundo se ilustra como um caso que aconteceu em São Paulo, lá no Jardim Miriam, em São Paulo. Na cidade de São Paulo, em 89 aconteceu isso. A alegria se transformou em lágrimas e prantos no instante em que o piso cedeu e 15 pessoas caíram dentro de um poço na casa. Vários morreram afogados e outros ficaram gravemente feridos. Jesus nos adverte solenemente contra a ansiedade que a vida cria no homem. Em sua interpretação da parábola do semeador, em Lucas 8, veja o que o Senhor Jesus diz. Lucas 8, 11 a 15. Pode ler quem achar. 8, 11 a 15. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não ceder, que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são as que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Esse não tem raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Olha o que diz na interpretação. Essa é a interpretação. A parábola está em outros versículos. As preocupações foram comparadas aos abrolhos e espinhos que sufocam a vida nova em Cristo. Não quer dizer que ele não ouviu e não aceitou, mas a pressão que o mundo faz em cima da gente vai destruindo essa palavra. Nós vamos nos esquecendo daquele que nos livrou da morte, da condenação eterna, de tudo que é mal, e vamos nos amoldando ao mundo, e vamos ficando no mundo. À medida que cresce o temor de Deus, diminui nosso medo dos homens, da natureza e de eventos imprevisíveis. Quando eu estava na escola, tinha um professor de história, que ele dizia assim que a caravela que ele trouxe os primeiros descobridores do Brasil, era o tamanho dessa caravela. Não estava falando de barco, né? Por isso que eu lembrei. Dessa daqui, que tem na lagoa. Você já foi lá perto? Ela é enorme aqui, né? Mas lá no meio do mar, imagina essas pessoas. Tinha que ter uma coragem tremenda para subir num barquinho desse e ficar meses no meio do mar, do oceano. Estou dizendo que eles são crentes, mas nós teríamos que ter essa mesma fé. Quantos irmãos estão pulando em determinados lugares, buscando sabedoria de outras pessoas que nem para eles tem? Vem daqui, vai na outra igreja, vai em outra, e ouvem as besteiras que tem lá fora, não estou dizendo que a nossa é perfeita, mas ouvem as besteiras. Oh, você não sei o que é lá, você isso, você aquilo, aquelas coisas que tem nada a ver, e não sossegam perto do Senhor. Não é questão de sossegar, é questão de sossegar aqui só, é sossegar diante de Deus. Precisam estar atrás de novidades, precisam atrás de palavras que adoçam a sua boca, que animam os seus ouvidos, senão não consegue sobreviver. Que tristeza que é. São pessoas que são antigas, velhas de igreja, que têm
atrás de determinadas coisas que não tem nada a ver. É triste isso. São o quê? São os abrolhos, os temores da vida que vem. Ah, porque eu tenho medo de morrer. Ah, porque eu tenho medo disso. Eu tenho medo de ficar doente. Tenho medo. Irmãos, a gente tem isso, não é uma. Mas isso não deve nos levar a nos afastarmos de Deus, buscando coisas que, milagres em outros lugares. É triste isso. O Senhor Jesus disse que ia cuidar de você até a consumação dos séculos. Nós estamos falando esses dias, eu conversei com o Ricardo, lá, o irmão do piano, e a gente estava falando. Paulo disse: olha, 3 vezes eu pedi que tirasse o espinho da carne, 3 vezes, e Deus disse assim: não, é para a minha glória, é para o seu bem, isso que você tem. Mas como a doença pode ser para o meu bem? Deus disse que era para o bem dele, e ele mesmo falou depois: eu sei que isso foi para mim, para que eu não me soberbecesse, que a soberba não subisse dentro de mim. E ele agradeceu a Deus por aquele espinho na carne. Muitas vezes nós queremos fazer como Sara. Senhor, o Senhor não é capaz de cumprir a tua promessa, então eu vou dar uma Agar para resolver o problema. Eu vou olhar com os meus olhos e vou fazer o que eu acho melhor, porque assim vai resolver o que o Senhor me prometeu. Deus não te disse que estaria contigo até a consumação dos séculos. Deus não disse que na pessoa de Davi, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Por que você está ansioso de comida, bebida, que vai vestir? Observa os pássaros, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas cada dia Deus supre a sua necessidade. Veja lá o que você vai vestir, veja os lírios do campo, Deus deu para eles. Não tecem um fio, mas lá estão lindos, maravilhosos lá. Quanto mais conheço a Deus, mais vou amá-lo. E quanto mais eu amo, mais eu quero viver perto dele. As Escrituras nos dizem que é somente como criança que ingressamos no reino de Deus. Marcos 10, 15. Veja lá o que diz. Marcos 10, 15. De certo vos digo que quem não acolhe o reino de Deus como uma criança, de nenhum modo entrará nele. E toda criança bem cuidada sabe que não tem motivo algum para se preocupar. Toda criança bem cuidada sabe que não tem motivo nenhum para se preocupar. Muitas vezes nós olhamos uma criança dormindo e falamos: que sono gostoso. Por que ela tem sono gostoso? Porque ela não tem preocupação. O reino de Deus pertence àqueles que têm as qualidades das crianças. A criança é receptiva e confiável, tem a capacidade de agir imediatamente, de acordo com o que compreende. Ninguém pode merecer o reino, mas cada um de nós deve recebê-lo por intermédio da graça. Os bons pais inculcam confiança tal que o medo do futuro mantém-se desconhecido para a criança. Isso também ocorre com os filhos de Deus, que confiam suas vidas aos cuidados do Pai. Mas Deus é invisível. O mundo está presente e é palpável. E toda hora, é palpável a toda hora, traz-nos a tentação de abandonar a vida alicerçada na fé para buscar a segurança do mundo. Cantamos nessa noite: não olhe as circunstâncias, não,
Eu olho o seu amor, seu imenso amor. Não me guio por vista. Alegre sou. A famosa senhora holandesa Corrie ten Boom, que foi presa pelos nazistas nos anos sombrios da última Guerra Mundial, lembra num livro seu a preocupação que sentia quando ainda menina. Viajava com seu pai de Haarlem para Amsterdã. O trem se aproximava, mas Corrie não tinha a passagem na mão. Mas o sábio pai tranquilizava a filhinha, dizendo: não se preocupe, no instante em que precisares da passagem, eu te darei. Deus acalma os corações daqueles que lhe pertencem, como Jesus, enquanto caminhava em cima das vagas no mar da Galileia. Os discípulos imaginavam que o desastre brevemente os alcançaria. As palavras de Jesus, quando andou sobre o mar: sou eu, não temais. João 6:20. Ainda valem para todos os discípulos do século XX, do século XXI, do século XXII, que veio no mundo uma incontável hoste de ameaça. Se pudermos crer na promessa de Jesus em Mateus 28:20, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, experimentaremos a paz que ultrapassa todo o entendimento, que Paulo fala lá em Filipenses 4:7. Você tem essa paz que ultrapassa todo o entendimento? Ou a sua paz só se limita ao que você entende? Lembra o que é fé? O que é fé? De coisas que não se veem e de fato se espera. Isso depende do entendimento? Não. Depende de fé. A certeza daquilo que você espera. Se você tem convicção de que Deus cuida de ti, então a tua paz vai exceder o entendimento. A graça de Deus é suficiente para enfrentarmos todos os possíveis desafios do mundo. 2 Coríntios 12:9. Veja o que Paulo fala em 2 Coríntios 12:9. Pode ler, puxa. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. A graça de Deus é suficiente para enfrentarmos todos os possíveis desafios desse mundo. Todos. Toda preocupação suscitada pelas condições do mundo é pecado. Toda preocupação suscitada pelas condições do mundo é pecado. No verso anterior, de Filipenses 4, veja o que diz Paulo. Filipenses 4:6. Quem achar pode ler para a gente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E aí ele conclui: e a paz de Deus que excede todo entendimento. O que ele diz? Ele diz assim, que ao invés de ficarmos ansiosos, devemos colocar diante de Deus as nossas ansiedades. O que Sara fez? Não vai dar certo. Não vou colocar diante
de Deus, não vou aguardar em Deus, vou fazer o que eu quero. Uma vez eu estava lendo um livro e ele dizia assim: se você tem alguma coisa para dizer para alguém, ore. Depois de orar, ore de novo. Depois de orar de novo, ore de novo. E se depois de orar de novo, Deus colocar no seu coração que você deve falar, fale. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo: por nada estejais angustiados, antes, pela oração e súplica, em tudo sejam conhecidos ante Deus vossas petições com ações de graça. Não andeis ansiosos de coisa alguma. A preocupação mostra que não confiamos de verdade no Todo-Poderoso. Nem cremos que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Paulo aos Romanos 8:28. No fundo, geralmente somos fatalistas. Vivemos sujeitos aos caprichos das situações temíveis. Mas a palavra de Deus declara: tudo o que não provém de fé, é pecado. Romanos 14:23. Para os que se agarram em Deus e confiam em Jesus, o mundo se transforma de um caldeirão agitado e fervente na casa segura do Pai que verdadeiramente nos ama. Veja o que diz João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Na casa do meu Pai, se assim não fosse, meu bolo não teria de. Veja, por que você está com o teu coração turbado, agitado? Creia em Deus, creia também em mim. Eu vou preparar lugar para você. É importante ficarmos prevenidos contra as distrações do mundo, que o mundo oferece, e não apenas contra o seu poder de suscitar temores infundados. O mundo forma nosso berço. Como bebês, passamos a vida fascinados por borboletas e brinquedos pendurados que afastam o enfado durante as horas despreocupadas. A percepção limitadíssima da criança continua seguindo os jovens e adultos que vivem para serem entretidos pelas músicas, televisões, teatros, revistas, histórias em quadrinhos, novelas, conversas nos bares e muito mais. Paulo recomenda que o cristão redima o tempo, porque os dias são maus. Não estou dizendo aqui que é para você parar de ouvir música. Não estou dizendo aqui que não é para você não ir ao teatro, não assistir televisão, não ler revistas, né? Não ouvir histórias em quadrinhos, novelas ou qualquer outra coisa. Mas o nosso irmão Marcos Granconato disse o seguinte, que é muito interessante: até onde a música deixa de ser um louvor a Deus? Perguntaram para ele estava assistindo com a Dona Cida. Perguntaram para ele: até onde a música deixa de ser um louvor e adoração a Deus? Até o momento é difícil dizer, disse ele. Por quê? Porque cada pessoa é um ser.
Mas quando essa música deixa de ser o louvor a Deus e passa a ser só meu deleito, ela deixa de ser útil. Jamais vou esquecer o nosso irmão Darcy falando que se Satanás caísse nesse mundo, ele cairia em cima do coral da igreja. Por quê? Por que ele disse isso? Ele viveu lá, ele era maestro, um dos melhores maestros de corais das igrejas de São Paulo. E ele entendeu isso. Que a música passou a ser algo que era só para o seu deleite e não mais para louvar a Deus. E nós precisamos nos preocupar com isso, com todas essas coisas. Nós temos que em tudo, né, louvar a Deus. Tudo que eu faço tem que ser por louvor e glória de Deus. Agora, quando isso deixa de louvar a Deus, aí eu preciso tomar cuidado. Quando a minha atitude deixa de louvar a Deus, eu preciso tomar cuidado. Por isso existem algumas coisas que a gente nem começa, porque sabemos que não vai dar glória a Deus. Ninguém é impedido de convidar um amigo e numa lanchonete ficar sentado conversando. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu estou conversando ali? O que eu estou fazendo ali? O que está acontecendo ali na minha vida? É para louvor a Deus ou não? Tudo tem que ser para louvor a Deus. A nossa conversa, quer vivamos, quer morramos, né? Não é isso? Isso. Seja para a glória de Deus, né? Então, a percepção limitadíssima da criança, né? Ela fica ali olhando. Eu não sei se são todas as crianças, né, Camilo, que faz isso, né? Fica deitado no bercinho olhando o móvel balançando. Tem algumas que quer pular, né? O Camilo estava me contando que ela sobe em cima do sofá. Agora ela deve estar subindo mais alto, né, Camilo? Mas é uma figurinha. O André, nós ficamos olhando ele, a gente punha ele no berço. O berço era fundo, né? E daqui a pouco ele aparecia lá no quarto para deitar no meio de nós. Aí levava o tapinha dele, né? Daqui a pouco não é possível. Ele tinha 9 meses, um pouquinho mais, uns 10 meses, né? Aí a gente foi lá e escalava, era um todo, escalava, descia dando lado lá para o nosso quarto. Nem toda criança fica lá olhando o móvel, né? Mas o que ele está dizendo aqui é que muitas vezes nós ficamos como crianças e esquecemos do Criador das borboletas. Quando eu vou fazer uma viagem, eu fico olhando aquela beleza, né? Como disse o esteiro pastor, posso estar lá olhando e louvando a Deus, adorando a Deus por aquela beleza. Mas se eu estou lá só para ver aquilo, para o meu deleite, só para... não mudou nada. Paulo recomenda que os cristãos redimam o tempo, porque são maus. Efésios 5:16. A distração, em geral, nada mais é do que permitir que as horas passem sem qualquer preocupação em comprá-las para fora. Horas desperdiçadas sem que se tenha feito nada para a glória de Deus. Certamente é um bom exemplo do que significa viver de modo mundano. Veja o que Paulo nos fala em 1 Coríntios 10:31.